Graça e paz, irmãos. Bom estar com você novamente, participando da Escola Bíblica Dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado. Eu sou o professor Wesley Dias, da classe dos adultos, e estamos estudando a revista Legados de Fé, Novo Testamento. E hoje a lição de número 5 vai falar sobre João Batista, testemunha da luz. O texto bíblico está lá em João, capítulo 1, de 15 a 31. Antes de ler o texto, vamos orar? Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por mais um dia que nos concede, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelas lições que temos aprendido, ó Pai, através da Tua palavra. Pessoas, ó Deus, que nos deixaram um legado de fé, ensinamentos, ó Deus, que temos aprendido contigo, Senhor, e queremos, ó Pai, a cada dia Te servir com nova vida, Senhor. Que possamos ser testemunhas da Tua graça, do Teu amor, da Tua fidelidade, e que cada aluno, ó Pai, que esteja assistindo, cada pessoa que esteja assistindo esta aula possa meditar, possa aprender e possa também ser uma testemunha de fé da Tua graça e da Tua misericórdia e do Teu amor. Fica com cada um e nos abençoa no dia de hoje e todos os dias de nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Vamos ao texto. João testificou dele e exclamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Antes de iniciarmos nosso estudo, eu gostaria que você olhasse bem para este quadro. Leia com atenção esse texto de João 3,30, que diz: Convém que ele cresça e que eu diminua. Medite um pouco, leia 1, 2, 3 vezes, medite um pouco neste quadro. Amém? Quem era João Batista? No primeiro século, a religião judaica vivia um período de profunda letargia, ou seja, de apatia, de inércia, desinteresse, e era dominada oficialmente por dois grupos dentro do judaísmo: os fariseus, que eram um partido religioso, e os saduceus, que eram um partido político-religioso. A situação política opressiva que reinava no país, o cansaço moral pela espera de um Salvador que não chegava nunca,
A vida escandalosa da classe governante e a degradação dos próprios sacerdotes do templo, mais preocupados com seus próprios interesses do que em animar a fé do povo, tudo isso havia esfriado a devoção das pessoas e desanimado a prática religiosa. Nesse contexto é que aparece João, o filho dos sacerdotes Zacarias e Isabel, que estudamos na aula anterior, lembre-se? Portanto, de linhagem sacerdotal. Foi concebido como um milagre de Deus, pois sua mãe era estéril, e desde o ventre foi consagrado como nazireu, à semelhança de Sansão. Em Juízes 13 você vê a história de Sansão. João vivia no deserto, levava uma vida austera, ou seja, de comportamento rígido, vestia-se com pele de camelo e um cinturão de couro, ao estilo dos velhos profetas, e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. O evangelista João nos apresenta João Batista lá no capítulo 1, versículos 6 e 7, dizendo: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Desta forma nos revela a grandiosidade deste homem, que se dizia pequeno diante da grandiosidade de Deus. João Batista é precursor do ministério público de Jesus. Ele mesmo afirmou isso. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. A profecia que se refere a si mesmo está em Isaías capítulo 40, versículo 3. No início do Evangelho de João, ele é apresentado como testemunha da luz, que veio para anunciar o Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Com um discurso forte, João Batista enfatizou que ser religioso não significava orar mais e nem correspondia a fazer mais sacrifícios no templo. Ser religioso para João Batista era ter mais compromisso com as pessoas, praticando a justiça e a misericórdia. A sua pregação sobre o juízo de Deus se assemelhava à dos profetas do Antigo Testamento. Seus discursos eram tão fortes e radicais que chegou a chamar muitos fariseus e saduceus de raça de víboras. A novidade de João era que esse juízo de Deus viria com castigo e era iminente. Em pouco tempo, Deus mesmo iria castigar com fogo a todos que não se arrependessem de seus pecados. No entanto, havia uma possibilidade de escapar desse castigo de Deus, se as pessoas se arrependessem de seus pecados e se dispusessem a uma mudança de atitudes devida em relação às outras pessoas. Além de preparar o caminho de Jesus, ele realizou o seu batismo e confirmou ser Jesus o Cordeiro de Deus, abrindo então o caminho para o ministério do Mestre. As pessoas que o escutavam ficavam magnetizados pelo seu discurso. Muitos vinham de longe em busca de seus conselhos. Aqueles que aceitavam seus ensinamentos e se dispuseram para essa mudança de vida, João lhes pedia que recebessem o sinal do batismo no rio. Por isso foi chamado de Batista, aquele que batiza, para enfatizar o ministério que recebera, que era o batismo. Esse batismo não se limitava a um ritual de purificação como no judaísmo, mas estabeleceu o batismo como um ato simbólico de expressar o desejo de iniciar uma nova vida a partir do arrependimento. Já não bastava dizer, sou filho de Abraão. O compromisso do batismo deveria dar bons frutos em relação às outras pessoas. Pela severidade da sua mensagem, a toda e qualquer pessoa, independente de classe social ou religiosa, acabou sendo preso por ter denunciado e repreendido ao rei Herodes, que vivia uma relação pecaminosa com sua cunhada, mulher de seu irmão. E amando dela, Herodes mandou matar João Batista. Jesus deu testemunho acerca deste homem que dedicou a sua vida a cumprir os propósitos de Deus, confirmando seu chamado e autoridade espiritual quando diz: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Porém, afirma o Senhor, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O legado de fé,
a vida e testemunho de João Batista nos desafiam em muitos aspectos. Ele foi fiel ao propósito estabelecido por Deus. Teve uma vida simples. Saiu do conforto da vida familiar e a segurança do templo. Dedicou-se à oração e ao jejum. Foi ousado e corajoso no anúncio da mensagem sem fazer acepção de pessoas. Deu a sua vida pela fidelidade ao princípio do reino dos céus que foi chamado para anunciar. Entre muitas lições que podemos tirar de sua história, destacamos: a autoridade espiritual nos é dada para honrar aquele que nos envia. Deus nos reveste de autoridade e dons para um propósito, seja de ensino, de pregação da palavra, de exortação, de consolo e socorro. Se as pessoas se admiram com nossa atuação, devemos lembrar que a glória e honra é do Senhor. Como João, precisamos testemunhar que maior é aquele que nos enviou. A oração e o jejum fazem parte da disciplina do homem e da mulher de Deus. Os evangelhos relatam a prática de oração de João e seus discípulos. Muito do que é possível realizar em termos de ministério e missão só é possível com uma vida de oração consagrada totalmente a Deus. Ser fiel à mensagem do Evangelho pode trazer dificuldades e reações negativas. João incomodou muitas pessoas porque exortava e denunciava. O fato de anunciar o juízo de Deus não significava que ele não tinha amor, mas que se importava antes em agradar a Deus do que às pessoas. Assim deve ser conosco hoje. Não importa as reações negativas e da posição das pessoas. Temos que ser fiéis à mensagem que o Senhor nos manda anunciar. A mensagem de arrependimento ainda é para os dias de hoje. Jesus veio revelar a graça e o amor de Deus e se ofereceu em sacrifício pelos pecados da humanidade. Mas para viver o perdão e a vida eterna, ainda é preciso arrependimento e conversão, numa nova vida. O reino dos céus continua próximo, e para fazer parte dele é preciso arrepender-se dos pecados e viver o amor de Deus, praticando suas palavras. Devemos considerar também que no ministério cristão, muitas vezes, nossa tarefa é preparar o caminho para que outras pessoas desenvolvam a obra. Veja o que Paulo ensina em 1 Coríntios 3, de 5 a 9. Vou resumir numa frase: uma pessoa planta, outra rega, e Deus dá o crescimento. Concluindo, somos chamados para preparar o caminho do Senhor, anunciar a sua salvação e testemunhar o poder do Evangelho de Cristo. João Batista nos inspira a responder esse chamado com fé, simplicidade e ousadia, dando glória a quem é devido, o Senhor Jesus. E para refletir, que aspectos do ministério de João Batista precisam ser despertados em nós hoje como mensageiros do Senhor? Reflita, medite na aula de hoje, ore ao Senhor e seja despertado para a missão que Deus tem para a sua vida. E lembre-se, convém que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Um bom domingo a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. E até a próxima aula.